Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse canal é nosso, né? Então, quanto mais você comentar, quanto mais você der o seu like, quanto mais você assinar esse canal, melhor. Porque assim, ó, ele vai poder ir para mais pessoas. Então, não deixe de assinar o nosso canal. Depois, se não gostar, dá o seu dislike, não tem problema nenhum. Hoje a gente vai falar de como é que você pode mudar um pouco a sua maneira de pensar, para que você possa vender mais todos os dias, tá? Aumentar o seu negócio e ampliar muito o seu lucro, fazendo o desafio para você e para sua equipe. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um desafio e como que a gente pode aplicar isso dentro do nosso negócio para a gente poder aumentar os lucros, vender mais, ó, desafio para aumentar mais. A nossa cabeça não está acostumada a fazer um desafio diariamente, não está acostumada. É simples assim, não estamos acostumados. Para isso a gente tem que nos impor essa técnica, que é uma técnica de mudança de mindset, ou seja, um modo de pensar. Então. E quando a gente muda o nosso modo de pensar, a gente acaba tendo mais resultados. E aí, o que a gente tem que entender é exatamente o que são desafios, Roberto? Como é que eu posso aplicar isso na minha empresa? Desafios são coisas simples, por exemplo, coisas que você nunca fez na sua empresa, fica procrastinando para fazer, ou seja, fica deixando para depois e nunca faz. E aí, quando você cria o que você tem que fazer e um prazo para você poder entregar esse desafio, as coisas mudam de figuras. Por quê? Porque você sabe que tem que fazer, você envolve as pessoas que estão à sua volta, os seus colaboradores, né? Ou se é somente você mesmo, e aí você impõe um prazo para que aquilo aconteça. Aí você dá um exemplo, né? Imagine só que você hoje não tem cartazes na frente da sua loja. Hoje o cartaz na frente da loja ele pode aumentar as suas vendas em até 30%. Então o que você pode fazer basicamente, né? E aí eu vou explicar direitinho, passo a passo, porque tudo isso é muito importante, né? E aí eu vou explicar passo a passo, vou repetir, porque tudo isso é muito importante para que você aumente seu lucro, para que você aumente sua empresa. Então, vamos supor que você não tenha cartaz na sua loja. Então você se impõe um desafio, né, de implementar aquilo dentro de 24 horas, 48 horas, 7 dias. É o tempo de você entrar dentro da internet, né, ou comprar lá os cartazes no lugar onde vende os cartazes, tá? Fazer uma listagem de quais serão as promoções que vão ter dentro da sua loja, tá? Quais são as promoções que vão ter dentro da sua loja. E aí, quando esse cartaz chegar, você não ficar perdendo tempo, não, isso está caro, isso está barato, não. Isso é um investimento para você aumentar suas vendas. Se você não gasta, né? Se você não vê quais são as suas prioridades, cara, minha prioridade é essa ou é aquela. Cara, a pessoa fala assim, cara, R$ 80 uma academia é caro. Mas aí vai lá para o barzinho e gasta 150 lá na pizza, no salgadinho, no chopp. Então a prioridade dela não é aquela. A gente tem muito isso, de o que é prioridade, o que é... Então, academia 80 é cara, 150 num final de... numa poucas horas num restaurante é barato, né? A gente pode exemplificar isso em vários outros tipos de coisas. Tem coisa que pra gente é cara e tem coisas que pra gente que é barato. Isso vai depender da nossa prioridade. Então, quando você coloca um desafio, você também coloca prioridades, coisas que você tem que fazer primeiro para que o seu negócio dê certo. Então, o que a gente tem que fazer? Entender que quando a gente coloca, né, ponto a ponto as coisas que a gente tem que fazer como um desafio pra gente, a tendência do nosso crescer é absurda. A tendência da gente ter muito mais lucro é absurda. A tendência da gente vender todo dia é absurda. Então eu vou explicar para você passo a passo como essa parada toda funciona. O que você tem que entender também é que existe tipos diferentes de desafios. Você pode fazer um desafio que você vai parar aquele dia, Implementation Day. É o dia que eu vou implementar isso. Você vai parar um dia, né, lá da sua vida, do seu negócio, e vai implementar uma coisa nova. Então você consegue fazer aquilo num dia. Por exemplo, eu não tenho, por exemplo, eu preciso arrumar direito as minhas prateleiras.
Então, como você já está dentro do seu mercado, como você já tem os produtos lá, como você já tem as suas gôndolas, então o que você faz? Você pega e para aquele dia para melhorar a sua layoutização, né? A sua forma de arrumar as coisas. Então, funciona assim. Esse é um tipo de desafio. O outro desafio foi aquele que eu falei lá do cartaz. Você vai ter que entrar na internet, o cartaz vai ter que chegar, vai ter que... Aí então talvez esse outro desafio, você tem que implementar ele em 7 dias. Quanto tempo que demora para chegar esse cartaz? Eu consigo comprar hoje? Beleza, show de bola. Quanto tempo que eu consigo então fazer uma listagem de promoção? Eu consigo fazer essa listagem de promoção também hoje, então maravilha. Eu preciso comprar também as canetas, né, para fazer um cartaz direito, tá? Ou da melhor maneira que você conseguir. Então consigo comprar essas canetas também hoje, maravilha. Mas aí o que eu preciso fazer? Eu preciso pendurar. Como eu vou pendurar? Eu preciso fazer isso, aquilo, eu preciso botar na frente da loja, eu preciso mandar para o Roberto lá para ver qual é a ideia que ele me dá. Então ele manda um WhatsApp lá para mim, eu vou ajudar você, tá? E aí nessa implementação talvez dos cartazes que você vai colocar na frente da sua loja, a quantidade, a periodicidade, né? Escrever nesses cartazes, né? Como ver um videozinho, né? Aqui no canal tem uns vídeos como fazer uns cartazes legais. O preço, cara, não vem com esse negócio de botar 10 coisas no cartaz. Então, você vai ter que aprender um pouquinho o básico de como fazer um cartaz. Então, eu vou até passar aqui para vocês, ó. Os preços tem que ser com uma caneta mais grossa possível, né? Aquela caneta com a ponta pequenininha não, tem caneta com desse tamanho aqui assim, ó, tá bom? Tem caneta desse tamanho. Quase esquecendo, vamos fazer a promoção aí dos splash e dos cartazes. Fica até o final do vídeo, que no meio desse vídeo aí eu vou te dizer como é que você vai participar. Então, ó, o preço tem que ser, ó, dessa forma, ó, grosso, vermelho, para chamar a atenção, senão não dá resultado. Ontem mesmo eu recebi um WhatsApp, né? O camarada chegou, Roberto, tô fazendo uma promoção aqui, não deu certo. Aí, para você ter ideia, ele pegou um monte de folha branca, aí tinha assim, aluga-se, vende-se, jogou lá na frente do mercado dele, cara, simplesmente não dava para ler nada, não tinha nada limpo, claro, objetivo. As pessoas precisam de coisas limpas, claras e objetivas para que você tenha resultado. E aí, maravilha, o seu desafio vai ser o quê? Aprender um pouquinho disso tudo, escrever com letras pretas de uma forma que o cliente enxergue de longe. Então, você dá uma distância, compra uma trena aí. Então, ó, parte do desafio, comprar uma trena, medir 3 metros. Será que alguém está conseguindo ler o cartaz que você fez? Então faz um. Não tá dando, cara, então não presta, não vai dar resultado. E aí você vai implementar essa colocação de cartaz em uma semana. Então existem diferenças, sim, de desafios. Existem desafios que vão demorar um pouquinho mais, existem desafios que vão demorar um pouquinho menos. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz um vídeo bem legal sobre o Dia. O Dia impôs um desafio que seria até 31 de agosto de mudar, ampliar, crescer todas as áreas de varejo, 630 lojas em 4 meses. Esse foi o desafio, ele conseguiu cumprir. Foi difícil? Foi. Era algo enorme, imagina, mudar 630 lojas, mas ele conseguiu. Então esse foi um desafio que foi colocado e esse foi um desafio cumprido. Ele inaugurou várias padarias, ele mexeu em todos os hortifrutis. Por quê? Porque o segredo de você crescer, o segredo de você ganhar dinheiro, o segredo de você continuar com o seu cliente está no perecível. E todas essas grandes empresas estão ampliando o seu, vamos chamar assim, a sua área de venda, pelo menos 60% em perecível. E a sua está em quanto? Talvez um dos desafios que você tem que fazer é exatamente esse. Medir quanto que você está com espaço físico dentro da sua loja de cada categoria e me passar, Roberto, ó, eu tô com 20% de perecível, eu tô com área de higiene e limpeza, vou parar ali já, eu tô com uma parte de higiene e limpeza
em 25% da minha área, eu estou com a área de bebida em 10%. Então, esse desafio de você fazer a medição de tudo, por isso que a Trena vai te ajudar. Todo empresário de supermercado, de mini mercado, tem que ter a Trena, porque isso é fundamental para que você possa entender o seu negócio e ter mais resultado. Então os desafios podem variar muito, mas você tem que se colocar desafios todos os dias para quê? Para que a sua empresa, você conheça cada vez mais a sua empresa e que a sua empresa cresça cada vez mais. Então aí deu para te explicar que existe uma pancada de desafio diferente e cada desafio vai te ajudar a chegar em um resultado e que fazer desafios é algo fundamental para o seu crescimento e para o crescimento dos seus lucros. E aí o que é mais importante a gente pensar nesse vamos chamar assim, nesses desafios, é que quanto mais tempo a gente demora para fazer isso, mais tempo a gente demora para atingir resultados mais rápidos. Quanto mais tempo a gente demora para fazer isso, mais tempo você continua sem ter crescimento, sem você ter um lucro, sem você conseguir somente pagar as contas, entendeu? Você não consegue ter crescimento, você não consegue ter mais lucro, você não consegue vender mais todo dia, porque os desafios, me lembra aqui na segunda-feira de passar e mostrar aqui, eu vou passar aqui e mostrar aqui um cliente meu que hoje, né, ele tá fazendo um mercado 5 vezes maior do que ele era, né? E ele era uma loja pequena. E o que ele fez? Ele ampliou, não a loja, ele ampliou os estoques. E como o espaço era bem pequenininho, o que aconteceu? Ele teve que ampliar os estoques fora da loja dele, mas nada impediu o crescimento dele, né? Até que ele conseguiu juntar um dinheiro, comprar um terreno 5 vezes maior. E hoje, né, o que ele vai fazer? Ele está fazendo, né, construindo a loja dele, muito maior, um galpão enorme, um supermercado enorme. Exatamente por quê? Porque ele foi colocando desafios dentro da mente dele, desafios para a empresa dele, desafios de resultado. Imagina, se você vende 100, você vai ficar se perguntando, cara, às vezes eu participo de alguns grupos, eu estou dentro de alguns grupos, que as pessoas ficam falando um monte de abobrinha o tempo inteiro, eu não estou vendendo. Cara, isso não vai te fazer vender nada não, sai desse grupo, cara. Vem pra cá, vem ficar comigo aqui, entendeu? Começa a fazer desafio pra você, em vez de você ficar dentro do grupo batendo papo, quanto você tá vendendo a Coca-Cola aí? Cara, isso não te acrescenta em nada, tá? Um monte de gente falando um monte de abobrinha ali, não sem ter resultados, né? E aí quando você consegue ver, né, que quando você aplica isso o mais rápido possível, né, você tem resultados mais rápidos, você tem crescimento, e aí o jogo muda, você passa a fazer parte, né, daqueles caras que estão no campo de batalha, que estão brigando ali dentro do mercado para poder mudar o jogo. Porque se você ficar do jeito que você está, sempre fazendo a mesma coisa, sempre indo no mesmo fornecedor, sempre comprando os mesmos produtos, sempre fazendo o anúncio da mesma forma, você não cresce. É igual uma casa, né? Já viu como é que constrói uma casa? É simples, né? Por exemplo, a primeira casa que eu construí, como é que foi, né? A gente primeiro fez uma base, tá? Fez uma base ali com algo simples, né? Que seriam os alicerces. E o seu negócio hoje, independente de se você fatura 100 mil por mês, independente se você fatura 200 mil por mês, independente que você fatura 1 milhão por mês, independente se você fatura 10 milhões por mês, esse é só o alicerce do seu negócio. Quando você encara a parada assim e coloca desafios para frente, você muda o jogo. Então é como construir uma casa. Independente de onde você está, você tem que encarar onde você está como um alicerce. E qual é a próxima parada, né? É encher as colunas. Depois que você enche as colunas, você coloca a laje.
depois que você coloca a laje, você tem que contratar a bomba de concreto para ser mais rápido, senão você vai ter que comprar o cimento, a pedra, a areia, misturar aquilo tudo para fazer aquela laje muito mais devagar. Então aí você tem que contratar a laje. E se você parar ali, a casa não fica pronta. Então você tem que colocar o desafio de comprar os tijolos para fazer as paredes. Depois que as paredes estão prontas, o que você tem que fazer? Você tem que comprar os eletrodutos, né? Para quê? Para as caixinhas de eletricidade, fazer o projeto onde que vai ficar cada ponto de luz, e vai espalhar aquilo pela casa toda. Depois você vai ter que fazer o quê? Onde é que vai entrar água, né? Comprar os canos, quebrar ali, para depois embolsar a parede. E se você parar, você ainda não tem uma casa, porque ainda falta o telhado. E assim vai indo. O negócio é você botar um desafio, um tempo para cumprir aquele desafio, para você sempre ir dando o próximo passo. Lembra aí que eu sempre falo, dando um passo de cada vez, o céu é o limite. Mas se você não tem tempo para fazer isso, você sempre vai estar reclamando comigo aqui: poxa, Roberto, eu não consigo. E uma das coisas que me tem ajudado muito a muitos empresários, né, que tem mini mercados, hortifrutis, é fazer parte lá do meu time, do meu grupo, né, das pessoas que estão comigo. Eles vêm crescendo, por quê? Porque sempre que existe uma pedra no meio do caminho ou uma montanha, a gente pega, e leva no colo você até o próximo passo, tá bom? Então, a questão do tempo vai fazer toda a diferença. Quanto mais rápido você aplicar esse processo na sua vida, esse modo de pensar, mais rápido você vai ter resultado nos seus negócios, mais lucro você vai ter, mais tempo para sua família. E aí eu poderia falar o milhões de benefícios que você poderia ter de mudar o seu modo de pensar, por se desafiar, por desafiar o seu negócio. Aí, de um lado eu vejo pessoas que aplicam isso, que colocam isso em prática e se dão super bem, crescem, já estão indo na segunda loja, na terceira loja, às vezes em menos de um ano já estão na segunda loja, às vezes em menos de um ano já dobraram, triplicaram de tamanho, porque aplicam essa metodologia dentro do seu negócio. Se você não fizer, a má notícia que eu te dou é que você vai ficar sempre no mesmo lugar, ou então vai demorar muito mais tempo para crescer, né? Já plantou alguma vez alguma plantinha, né? Eu já plantei vários, eu gosto muito de plantar, mas eu descobri que para plantar você precisa conhecer algumas coisas. Por exemplo, cada planta tem um adubo, cada planta tem uma rega diferente, uma quantidade de água que precisa, né? Então, se você coloca água demais, a planta morre. Se você coloca água de menos, a planta não cresce. Teve uma vez que eu descobri um adubo para um determinado tipo de planta. Rapaz, a planta em 3 meses, ela, tipo assim, ficou, sei lá, 5, 6 vezes maior. Foi assim, uma coisa incrível, inenarrável. Incrível, por quê? Porque ela recebeu aquilo que ela precisava na dosagem certa. E se você faz isso com outras plantas, ou coloca aquele adubo em outras plantas, até mata, por exemplo. Também aconteceu, sabe? Eu tinha uma jabuticabeira. E aí, normalmente, o que você faz para a planta crescer? Você poda a planta, né? Não é isso? Para a planta crescer, você poda a planta. Você poda a planta ganha mais força e cresce. Só que a jabuticabeira, eu falei pro jardineiro assim, só que o jardineiro acho que também não entendia de jabuticabeira. Eu falei assim: cara, olha só, poda todas as pontinhas da jabuticabeira. E aí ele podou todas as pontinhas da jabuticabeira. Só que a jabuticabeira, quando você poda ela toda, acho que ela fica sem folhas. Eu não lembro bem o que aconteceu. Eu sei que ele podou toda ela. Em vez dela crescer, na verdade, ela morreu. Então, cada etapa de um negócio precisa de uma técnica. Nem sempre uma técnica que cabe num tamanho, ou num estilo, ou num investimento, é o mesmo para todos. Entendeu? Existe essa diferença. E a gente aprende isso aqui na prática. Imagina, hoje a gente tem 15 mil clientes em todo o Brasil, por mais de 25 anos, com total sucesso. E aí, quando você
aplica, né, independente do que for, né, você aplica a técnica de enfrentar, de fazer os seus desafios e cumprir uma meta X. A tendência é qual? É você ter o crescimento. O que a gente vê é que muitas pessoas não fazem esses desafios, né, não se colocam, podemos assim dizer, em xeque, em querer crescer, e aí fica só reclamando da vida, porque o que muda o jogo não é aquilo que você diz que vai fazer, e sim, você cresce, você tem um total sucesso quando você faz aquilo que aprende. Aí, uma das coisas que a gente tem que entender é que também existe um relógio para isso, né? E aí a gente tem que responder essa pergunta: de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso, né? Você tem que sempre seguir. É uma receita de sucesso, de total sucesso. É uma receita de crescimento. É uma receita de aumentar o lucro. É uma receita de vender a mais. Você tem que colocar um desafio, colocar um tempo para esse desafio, tá? É igual uma escola, né? É igual uma escola. Você tem que colocar o desafio, tudo bem. Você, a cada 6 meses, você imagina, né? Na escola, estou falando de escola agora. Você tem a escola, você vai para a escola, você estuda 6 meses. Você faz as provas lá. Se você, naqueles 6 meses, não atingiu a métrica desejada, tem escola, por exemplo, as escolas do meu filho eram 8,5 média, né? Então, se ele não atingisse 8,5, ele ficava em recuperação, tá? Ele ficava em recuperação. E aí, em vez dele ficar de férias 30 dias, ele ficava o quê? Ele ficava só uma semana. Ele ficava 20 dias, né? Ali, recuperando aquele tempo, refazendo aquelas matérias que ele não havia compreendido, não havia chegado àquela métrica que seria 8,5. Da mesma forma é o desafio. Se você coloca um desafio para fazer em 2 dias, tá? E você não consegue alcançar o resultado esperado, o que você tem que fazer? Você tem que dar um tempo de recuperação. Então você teria mais um dia para alcançar aquela métrica, né? Então vamos supor, o que eu quero fazer aqui é layoutizar, melhorar a minha organização dos meus produtos na minha loja para que eu possa vender mais. Pronto. Tudo bem, vou fazer isso em 2 dias. Vou pegar o final de semana, vou fechar o domingo. Em vez de eu almoçar com a família, em vez de eu tomar minha cerveja, meu vinho, eu vou desmontar o meu mercado inteirinho no domingo, que é o dia que eu menos vendo, na segunda-feira, botar lá na porta fechado para balanço e vou rearrumar tudo. Então pronto. E aí, quando você atinge aquele objetivo, né, ou aquela métrica, eu consegui arrumar todos os setores, legal. O que acontece nos 6 meses? Ele tirava, se ele conseguiu a métrica, ele pegava e tirava as férias, comemorava aquele período. A mesma coisa é você. Então, você tem que comemorar que você atingiu o seu objetivo, tá? E aí você dá a descansada de um dia e coloca um outro objetivo, como seria as férias na escola, né? Vai ficar lá um mês de férias em junho e depois começa a estudar de novo em julho. Simples assim. A mesma coisa são os seus desafios. O desafio, ele tem que sempre ser contínuo, sempre, porque é um processo de melhora, é um processo de crescimento. Ele nunca para. É aquilo que eu falei. Se você hoje está vendendo 500 mil por mês, você tem que encarar isso como a sua estrutura inicial. E aí você tem que implementar desafios para crescer esse potencial. E aí ele nunca para. O que você faz é assim, tudo bem, vamos agora nos dar uma férias de um dia. Vamos nos dar agora o benefício de comemorar esses resultados por 2 dias. E depois disso, começar a fazer um novo desafio. Tá? Então, qual é a periodicidade? De quanto em quanto tempo você tem que fazer isso? É simples assim, você nunca pode parar, mas você nunca pode também deixar de comemorar, né? Lembra lá no final do ano? Então, quem passava de ano direto, mantinha aquela média, ele passava de ano direto e ficava
um período maior de férias, para comemorar aquele período, para poder dar uma descansada na cabeça. Mas isso para você não é 2 meses não, tá? São dias. Dependendo do período, né? Vamos supor que você faça um desafio de 1 semana, então você se descanse por 2 dias, um final de semana. Esse final de semana não vamos aplicar nada. Então, a continuidade, a repetição, cumprir um objetivo, vamos para o próximo, cumprir um objetivo, vamos para o próximo, cumprir um objetivo, vamos para o próximo, isso vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Então você nunca pode deixar de fazer o quê? De se desafiar sempre. E também, sempre que cumprir as métricas, que você alcançar os seus resultados, comemorar, porque isso é que faz a diferença. Cria serotonina, endorfina, coisas na sua cabeça que vão te dar o prazer de fazer o próximo desafio para que você possa alcançar suas métricas e seus crescimentos. E aí, o que eu vejo muitas pessoas errar é no seu primeiro desafio. Qual deve ser o meu primeiro desafio, Roberto? É o que muitas pessoas me perguntam. Qual é o meu primeiro desafio? O seu primeiro desafio é parar, né? Vamos supor. Mas agora, antes de eu falar, né, qual deveria ser o seu primeiro desafio, vamos fazer a promoção aí, né? Qual você acha que deve ser o seu desafio? Coloca aí uma lista para mim nos comentários de 5 desafios que você acha que deveria ser os primeiros que você deveria fazer. Aqueles que acertarem, né? Quais são o melhor desafio, né? Aquele que acertar na mosca primeiro, né? Vamos supor que 10 acerte, mas o primeiro acerte, né, certinho, ele vai ganhar lá o splash, os cartazes. Eu vou mandar aí para você, American BR, vou mandar aí para você, tá bom? Mas vamos voltar lá. Então, o primeiro desafio que você deveria fazer era exatamente parar e saber qual é o dia que você menos vende. Qual é o dia que você menos vende? Fala aí para mim também no comentário, né? Então, nesse dia que você menos vende, eu vejo muitas pessoas fazendo coisa nenhuma, nada. E aí você não vai crescer. Se você não faz nada, você não cresce, tá? Você sempre tem que estar fazendo alguma coisa para crescer. E aí, nesse primeiro dia que você sabe que você vende menos, não, Roberto, meu dia que eu menos vendo é na segunda-feira. Show de bola, segunda-feira é o dia que você menos vende. Pega a primeira segunda-feira, depois que você vê esse vídeo, tá? Para essa segunda-feira e faz uma lista dos 50 desafios que você vai fazer. Primeiro, enumera todos os 50 desafios. O primeiro desafio que eu tenho que fazer é esse, o segundo é aquele, o terceiro é aquele, o quarto é aquele, o quinto é aquele, o sexto é aquele, o sétimo é aquele, vai até 50 parar. E aí, depois que você fizer todos esses desafios, você imagina um prazo para você implementar o primeiro desafio. Não, o primeiro desafio eu consigo fazer em 2 dias. O segundo desafio eu consigo fazer em 3 dias. O quarto desafio eu consigo fazer em 5 dias. O sexto desafio eu consigo fazer em X dias. Beleza. E aí você vai dizer, dentro desse prazo, né, quanto tempo você teria para recuperação. Então, primeiro coloca o prazo. Se eu não conseguir cumprir essa meta nesse prazo, eu vou ter mais um dia de recuperação para poder finalizar isso, tá? Mas aí isso é só a exceção, tá? E aí vamos supor que você iria dar 2 dias de folga para você. Então, se você fosse dar 2 dias de folga, quantos dias eu daria de folga? Eu me daria 2 dias de folga. Então, se a recuperação é um dia, então eu só vou conseguir então ter só um dia de folga caso eu entre na recuperação. E aí você vai fazer toda uma lista do que você precisa fazer, quais são os seus desafios, quanto tempo que você vai ter que implementar cada um desses desafios, quanto seria o tempo de descanso, de premiação que você daria por ter cumprido aquele objetivo, e quanto desse tempo você vai ter que pagar para você para ficar de recuperação, entendeu? Então seria mais ou menos assim que você faria. Então o primeiro desafio que você deveria fazer é fazer essa lista com os seus 50 maiores desafios, com tempo, qual seria, né, vamos chamar assim, qual o tempo de execução, qual seria a sua
o seu bônus, né? Eu vou ter de folga aqui um dia de folga e a recuperação desse tempo, tá bom? Não deixe de fazer isso. Isso vai fazer total mudança no seu negócio, no seu lucro, no seu crescimento. Então, como é que você pode usar então o desafio para um caso específico de você entender mais o seu negócio? Já dei o exemplo aqui, tá? Faça esse exercício, me manda aqui para mim, para minha equipe aqui no meu WhatsApp 21 964 63 3042, para a gente ver se você está pensando certo, se o teu negócio está no caminho certo. Qual seria um desafio para um caso específico? Compra uma trena, lembra da trena lá? Não sabe o que é trena? Compra um metro, compra uma fita métrica se você já costurou, e começa a medir o seu supermercado, o seu mini mercado, a sua mercearia. Começa a medir. Normalmente ele tem uma largura e tem uma profundidade, né? Então, a primeira coisa que você tem que descobrir é quantos metros quadrados tem a sua loja. Roberto, a minha tem 3 por 10, né? 3 vezes 10 dá quanto? Dá 30. Então, a sua loja tem 30 metros quadrados, tá bom? Roberto, a minha loja tem 5 por 10, então a sua loja tem 50 metros quadrados. Então a primeira coisa que você tem, o primeiro desafio que você vai ter, talvez, o segundo, né, é descobrir quantos metros quadrados você tem, entendeu? Então você já vai conhecer um pouquinho mais do seu negócio. Você vai ser um empresário melhor, você vai ser um futuro dono de um grande hipermercado, porque você já conhece agora a sua área de vendas. Olha que legal, né? Aí o segundo desafio que você pode ter é layoutizar melhor. Mas como que eu vou fazer isso, Roberto? Isso é muito doideira. Então, o que você pode fazer é pegar essa mesma fita métrica e saber quantos metros lineares tem, a sua loja, né? Então, minha loja tem X metros. Eu meço todas as prateleiras assim, no comprido, né? Então, tem um lado, né? Tem 10 metros, então tem 10 metros de um lado, tem mais uma prateleira no meio, mais 10 metros, tem do outro lado mais 10 metros, então tem uma outra, lá no outro cantinho mais 10 metros. Ao todo tem quantos? 40 metros lineares, né? De prateleiras, tá bom? 40 metros lineares de prateleira. Então agora você já sabe que você tem 40 metros lineares de prateleira. Ou então assim, Roberto, 50%, né? Eu tenho 25 metros, minha área tem 50 metros. E aí, desses 50 metros, eu tenho 25 metros só para os perecíveis, só para o meu hortifruti, né? Eu tenho 25 metros só para o meu hortifruti. E o restante é 13% de mercearia doce, 20% de higiene e limpeza, 5% de bebida. E aí me passa essas métricas todas. Eu tenho tanto dessa área com esses produtos, tanto dessa área com aquele produto. E quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai conhecer cada vez mais o seu negócio. É por meio desses dados, que são, assim, os dados iniciais, não são os principais, mas são os iniciais, para a gente começar a entender o seu negócio, se você está no caminho certo ou não. Então, se você colocar o desafio para você ir conhecendo aos poucos o seu negócio, como é que funciona, para você extrair dados dele, né? Para você poder obter mais resultado, você pode colocar isso tudo como seus desafios. Outra coisa, por exemplo, se você tem lá os 50 metros quadrados, quanto é que você vende por mês? Eu vendo X por mês, eu vendo W por mês. Então vamos supor, né, que você esteja vendendo 100 mil, correto? 100 mil, vai dividir por 50. Quanto é que você está vendendo por metro quadrado, né? Se as contas na minha cabeça que não estiver errado, você vai estar vendendo aí R$500 por metro quadrado por mês. Então, se eu estiver errado, depois bota aí no comentário. E aí o que você tem que pensar?
que tudo isso você já descobriu então quantos metros quadrados tem a sua loja com esse desafio. Você já descobriu quanto de área de venda, né, você tem. Você descobriu quanto que cada área de venda representa no seu negócio. Você já descobriu quanto que você vende por mês, por metro quadrado. E esses dados todos vão te mostrar se você está ou não no caminho certo. Então o que você tem que fazer é se desafiar e colocar isso em prática, porque se você fizer isso, você vai conhecer o seu melhor o seu negócio e vai saber aonde você tem que melhorar, entendeu? Às vezes é simples, às vezes você tem uma área de venda muito grande, que é um erro muito comum em 99% das pessoas que a gente visita a primeira vez. Tem uma área de venda muito grande na higiene, limpeza e perfumaria, entendeu? E tem uma área muito pequena vamos chamar assim, nos perecíveis. Isso vai diminuir o seu crescimento. Seria mais ou menos como se você, né, tivesse uma criança recém-nascida e você, em vez de dar o leite materno para ela, né, a amamentação, você pegasse, né, ela nasceu, dasse uma mamadeira com leite de vaca desse que a gente compra lá no supermercado. O que vai acontecer com essa criancinha? Ela vai deixar de crescer, né? E a mesma coisa é assim, se você, por exemplo, tiver uma alimentação, vamos supor que você só coma batata frita, né? Só coma batata frita, que você só coma bolinho, você só coma coxinha, o que vai acontecer? A sua alimentação vai ser pobre, você vai ficar doente. Se você só der isso para a criança, só doce. Criança ama doce, mas você só dá doce para ela comer, ela chega, né? Vamos supor, a criança está lá com os seus 7 anos de idade. Aí você dá bolo para ela no almoço, você dá brigadeiro para ela no jantar, você dá bala para ela no lanche. Não é assim. Então a mesma coisa em relação ao seu negócio. Existe algumas coisas dentro dessas medidas que vão te ajudar a crescer mais. E existe, vamos chamar assim também, se você tiver uma área muito grande, como eu falo, né, limpeza, higiene, muito grande, o que vai acontecer? O seu crescimento, a ida dos clientes na sua loja vão ser diminuídas. Por quê? Porque não é isso que eles estão precisando, não é isso que o seu negócio também está precisando para crescer. E aí, se você começar a colocar esses desafios, né, dentro do seu negócio, o que vai acontecer? Você vai conseguir conhecer melhor como é que funciona o seu negócio e com toda certeza você vai crescer muito mais todo dia. Um grande abraço aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa de dar o joinha. Se gostou, não deixa de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, porque esse canal não é meu, na verdade esse canal é nosso e te ensina a vender mais e a dobrar os seus lucros. Um grande abraço.